So then. So, Well, then I suppose I'm the first to speak. Então, bom, acho que eu vou ser o primeiro a falar. And I'd like to say good afternoon to you all and say what a pleasure it is to be with you. E eu gostaria de dizer boa tarde a todos vocês e dizer que grande prazer é estar aqui com vocês. I've been to Brazil quite a number of times in the past, but these days I've stopped flying. Eu visitei o Brasil várias vezes, mas nos dias de hoje eu decidi não viajar de avião. And so it's wonderful to be able to meet like this on a video through the camera and so on. E é maravilhoso podermos nos encontrar dessa maneira, através do vídeo, tendo câmera, vendo vocês e vocês me vendo e tudo mais. Of course, I really couldn't say very much at all were it not for Ruth, who's being very kind there as a translator. E, claro, eu não poderia realmente me comunicar com vocês muito bem se não fosse pela Ruth, que gentilmente está fazendo a tradução para nós. Please let me say that although I've got some things I want to talk about, I don't mind if I am interrupted at any time. E, por favor, permitam-me dizer que, embora eu tenha várias coisas que eu já tenho planejado para dizer, não me importa ser interrompido quando houver perguntas a qualquer momento. Because it's much more interesting for me if I also hear what you think about this subject. Pois para mim é muito mais interessante se eu também escutar o que vocês acham sobre esse tema. So for me, this story really begins in 1976 when I found a copy of this book by Edward Bach. Para mim, essa história realmente iniciou no ano de 1976, quando eu encontrei uma cópia desse livro escrito por Edward Bach. I have to tell you that when it started, I didn't really understand what it was about. Eu preciso dizer a vocês que quando isso começou, eu, na verdade, não sabia realmente o que era isso. Over the last 40 years, I've been working with his ideas and I've come to understand a lot more about really what he's saying. Mas o fato é que nesses últimos 40 anos eu venho trabalhando com essas ideias e cada vez compreendo melhor o que é que ele queria dizer. And of course, there's always more to learn. E é claro, sempre há mais para aprender. About, what is it now, 100 years ago, Dr. Bach was working in London and his study was mostly in the subject of immunology. Há mais ou menos 100 anos atrás, o Dr. Bach estava trabalhando em Londres e os temas do seu trabalho tinham a ver basicamente com imunologia. You may know that he was working using fecal transplants and what are called the Bach nosodes. E talvez vocês saibam que ele estava trabalhando fazendo transplantes de matéria fecal e também aquilo que veio a ser conhecido como os nosódios de Bach. And of course the subject came up for him, how does human health relate to the immune system? E é claro, o tema veio à tona para ele de como a saúde do ser humano está relacionada ao sistema imunológico. And as his work continued going forward, he also introduced another factor into this. E à medida que o trabalho dele foi continuando e progredindo, ele também introduziu um outro tema, um outro assunto a esse inicial. Which is to say, how is the human immune system influenced by the emotional and mental state? Que é o de como que o sistema imunológico do ser humano é influenciado pelo estado emocional e mental. Now, this is not really the subject that I'm going to talk about today. Agora, esse não é realmente o tema sobre o qual eu vou falar hoje. And for one reason in particular,
I'm not a doctor and I'm not a medical researcher. Por uma razão especial, que é o fato de que eu não sou um médico e nem um pesquisador na área da medicina. Over the past 30, 40 years, my work has been making the mother tinctures and the essences themselves. Pois, ao longo dos últimos 30, 40 anos, o meu trabalho tem sido o preparo das essências mãe, a partir, na conexão com a mãe terra ela mesma. And trying to study the plants that are used by Dr. Bach to make the Bach flower remedies. E avançando os estudos das plantas que são usadas e que foram usadas pelo Dr. Bach para fazer os remédios florais. And really, over the years, the two principal questions that have remained with me. E ao longo desses anos, as duas questões principais que se mantiveram sempre comigo, Which are, why did Dr. Bach choose these flowers? que são, por que foi que o Dr. Bach escolheu essas flores? And secondly, how do these remedies work? E, em segundo lugar, como é que esses remédios funcionam? We're going to come on to that second question and try and look at that this afternoon. E a gente vai, então, abordar essa segunda questão e falar sobre isso hoje, essa tarde. Now, I've done a lot of work on why the plants are chosen, and you can read about that if you're interested in a book called Bach Flower Essences, Form and Function. Eu já fiz muita pesquisa sobre como, por que essas específicas plantas foram escolhidas, e se você quiser estudar, você vai encontrar muita informação sobre isso no livro Remédios Florais de Bach, Forma e Função, que ele escreveu. But let's go back a little way for the start and see, well, what actually led Bach to discover flower remedies? What was it that did it? Mas vamos andar um pouquinho para trás e trazer a pergunta do que foi que levou o Dr. Bach a fazer a pesquisa dos remédios florais. O que impulsionou ele? Okay. You may know that in 1916 he became ill with cancer. Talvez vocês saibam que no ano de 1916 ele ficou doente com câncer. And a lot of his subsequent research work was to understand really how disease had taken hold of him. E muito do seu trabalho subsequente foi uma busca de compreender como foi que a doença tinha tomado conta dele. And what I'm going to suggest is that actually that's the most pertinent aspect of research work. Why do I get ill? E o que eu vou sugerir é que esse é um dos aspectos mais importantes da busca através da pesquisa. Por que eu fico ou fiquei doente? So in September 1928, so we're talking now 90 years ago, Dr. went and found impatiens in flower, cacao. So agora estamos falando de 90 anos atrás, o Dr. Bach saiu e foi encontrar a impatiens no vilarejo de... he linked it, or he related this plant and the way it grows to his own emotional and physical experience. E esse foi um momento muito importante porque ele fez a correlação dessa planta cresce com a experiência mental e emocional que ele estava vivendo. Ruth, você está me ouvindo? And what we know about Dr. Bach is that he was... Bach é que... Vocês estão ouvindo?
Tudo bem, Luciana? Não, Luciana? a conexão, você está me ouvindo? A conexão está um pouquinho instável, a gente está olhando e já vai retomar. 3 minutos. Connection is unstable, Julian. Just 2 minutes we called someone to help us. Vocês Não consigo ouvir. estão... O som não está vindo. Está caindo. Ela é cabeada ou não? É Wi-Fi? É. Aqui? É. Cabeado. Engraçado que ela está vendo? Eles estão falando, ó. Ruth, fala alguma coisa. Oi. Oi, tá ok? Então, ele estava... Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Não. Ela estava em cima. Agora sim. Cabeada. É cabeada? Sei lá, será que voltou? Voltou. Acho que sim. Então tá bom. Tá ótimo, acho que tá ok agora. So she thinks it's back, and let's get back to it. So we were on what's Okay. written about Dr. Bach, and that he was always suffering Okay. from pain. Yeah. And what I'm really going to talk about is this. Então, ele dizia que o que a gente sabe sobre o Dr. Bach é que ele vivia sempre sentindo dores. Então, o Julian diz, sobre o que eu quero falar é o seguinte. Up until this time, Dr. Bach had worked in a laboratory with petri dishes and flasks and doing the science investigation at a microbial level. Até aquele momento, o Dr. Bach trabalhava sempre dentro de um laboratório com lâminas e todos os instrumentos, fazendo a pesquisa naquele nível microbiológico. And now he began to work with the laboratory of himself. E aí, quando chega nesse estágio, ele começou a trabalhar com o laboratório dele mesmo. Perhaps I can make clear what I think is the difference between these two things. E talvez eu possa, então, clarificar o que eu acho que é a diferença entre essas duas coisas. With the laboratory of science, we work with double-blind placebo and verum trials. No laboratório da ciência, nós trabalhamos com métodos de pesquisa onde uns recebem placebo e outros recebem a substância e fazemos esses tipos de testes. The mechanics of medicine. Essas são as mecânicas da medicina. And it's all about how the human body works. E tudo está relacionado com como o corpo humano funciona. What can be measured and assessed. E com aquilo que pode ser mensurável e com aquilo ao qual podemos ter acesso. On the other hand, the laboratory of self looks in a different direction. Mas, de um outro lado, o laboratório usando o laboratório de si mesmo, nos leva a um olhar numa outra direção. What do I feel and know? O que é que eu sinto? O que é que eu sei? We work with the experimentation of thoughts and feelings. Trabalhamos na experimentação dos pensamentos e dos sentimentos. And that includes the role of belief, emotions, and memory. E isso inclui o papel das crenças, das emoções e da memória. And really, it speaks about individuality. E, em verdade, isso diz respeito à individualidade. And Dr. Bach was very clear in choosing this second way of working. E o Dr. Bach foi muito claro em fazer a escolha por essa segunda forma de trabalhar. In some of his writings, he says this. E em alguns dos seus escritos, ele disse o seguinte. We have so long blamed the germ. Há tanto tempo a gente tem posto a culpa no germe. The weather, the food we eat as a cause of disease. Ou no clima ou na comida que comemos como causa. But
he says, it's the real cause of disease which is most important. Mas, diz ele, a real causa da doença, que é a mais importante, the mental state of the patient himself, é o estado mental do paciente ele mesmo, not the condition of his body. não as condições de seu corpo. Now, Dr. Bach says a lot more about this, and if you're interested, you can always read about it in his writings. E o Dr. Bach disse muito mais a respeito disso. Se você tiver interesse, você sempre poderá ler diretamente os escritos do Dr. Bach nesse livro. So, heal thyself and free thyself, and ye suffer from yourself. They're all there in this. Temos os escritos originais do Cura-te a ti mesmo, liberte-se, e o seu sofrimento tem a... Eu não sei como foi traduzido esse nome, mas enfim, são os escritos originais dele. So, if I go back to these two questions that I had at the beginning, e se eu retomar então essas duas questões que eu trouxe no começo, why did he choose these plants? And how do they work? Por que é que ele escolheu essas plantas e como é que elas atuam? Then I'm going to suggest that what he was looking for in the laboratory of himself, eu vou então sugerir que o que ele estava buscando ou procurando no laboratório dele mesmo was to find plants that he felt were equivalent to his mental state. Era encontrar plantas que pudessem ser os equivalentes aos estados mentais que ele estava vivenciando. And as I suggested, you can see this in the book of, have I got the right screen? The book of Form and Function of Dr. Bach. E como eu já sugeri, você vai encontrar muito sobre isso no livro Forma e Função, Remédios Florais de Bach, Forma e Função. But mostly I want to look today at the second question, how do the remedies work? Mas hoje, onde eu queria colocar a nossa atenção é na segunda questão, que é como que os remédios atuam. I think we need to look first at how the remedies are actually made. Eu acho que, primeiramente, precisamos olhar para como os remédios são preparados. Now, this is the English version of his book, The 12 Healers. E essa é a versão em inglês do livro dele, Os 12 Curadores, where he says method of preparation. No qual ele descreve o método de preparo. But I can show it to you equally in Portuguese. Mas ele também pode mostrar para nós em português. And, well, what it says there is that you take a thin glass bowl. E o que ele diz ali é que você pega uma vasilha fina de vidro and you get some spring water from a nearby place. E você coleta água de uma nascente num lugar relativamente próximo. And float the flowers on the surface of the water. E você coloca as flores para estarem boiando na superfície da água. And leave them out in pure sunshine for about 3 hours. E deixe que elas fiquem no puro sol por volta de 3 a 4 horas. Now, we could look in some detail at actually what is going on here. E a gente poderia dar uma olhada em maior detalhe sobre o que realmente está acontecendo quando isso está sendo feito. But I'm not sure how interested you are at this moment in knowing all that detail. Mas eu não tenho certeza do grau do seu interesse nesse momento em saber mais sobre esses detalhes. Perhaps it's better to show you actually what happens.
talvez seja melhor mostrar para vocês o que, na verdade, acontece. This is the flower called rock rose. Aqui temos a flor da rock rose. And this is an essential part of the combination which Dr. Bach called rescue remedy. E essa é parte essencial da combinação que o Dr. Bach chamou de rescue remedy. It's a very delicate flower. É uma flor extremamente delicada. And you can see that it just gently floats in the water. E você pode observar que ela apenas suavemente fica flutuando na superfície da água. And this is right at the beginning of the essence making time. E essa é uma imagem do início, bem no comecinho do preparo da essência. And you can see that the brightness is in the flowers. E vocês podem notar que o brilho está nas flores. And the water is really relatively dull and dark. E não tem muito acontecendo na água, ela está assim meio que parada e escura. But after 3 hours in the strong sunshine, everything Mas changes. depois de 3 horas nesse sol forte, tudo muda. All these bubbles appear in the water. Todas essas bolinhas aparecem na água. And it sparkles with light. E ela parece rebrilhar de tanta luz. And I think that really what you could say is that let's call it the intensity of the flowers and its living force has actually gone from the flowers into the water. Eu acho que o que se pode dizer é que a intensidade da flor e toda a força que havia nela, ao longo dessas horas, foi toda transferida para dentro da água. It's quite interesting that actually we have a sort of little map here that Dr. Bach did in 1928 when he went to make impatiens. É interessante porque nós temos um pequeno mapa que o próprio Dr. Bach fez em 1928, quando ele foi fazer o preparo da impatiens. And here he shows where the impatiens was growing. E aqui ele mostra onde a impatiens estava crescendo. In marshy land, marsh is wet ground. E numa área tipo enlodaçada. And he calls this the cooking field. E ele chamou esse lugar do campo de cozinhar. The word is cuisinar? Yeah, cooking. Okay. Well, I think this is curious because obviously it's not cooking in the way that we know it. E Julian acha isso muito curioso, porque não é cozinhar da maneira que nós conhecemos. But when we cook in the kitchen, whether it's making a cup of tea or roasting a joint or whatever we're making, definitely. Mas quando a gente cozinha numa cozinha, né, estejamos fazendo uma xícara de chá ou fazendo um assado, then definitely there is a change in the circumstances of whatever we're cooking. Certamente ocorre uma mudança nas circunstâncias daquilo que nós estamos cozinhando, seja lá o que for. Now, I've done quite a lot of work on trying to understand what that actually might be. E ele, Julian, tem feito muito trabalho na busca de compreender o que é que ocorre nesse processo. And this is a graph showing the temperature changes between different parts of the operation. Aqui temos um gráfico mostrando mudanças de temperatura que ocorrem em diferentes momentos do processo. So over this period of time, which is at half-hour intervals, e ao longo desses blocos de tempo, que são de intervalos de meia hora cada um, the direct temperature of the sunshine went from 16 to nearly 25 degrees centigrade.
A temperatura direta do Sol foi de 16 graus centígrados até perto de 25 graus centígrados. And the shade temperature went from 12 to 18. E a temperatura na sombra foi de 12 graus até 18 graus. And this yellow one here is the control, which is just water in a bowl. E essa curva amarela é o controle, que seria apenas água numa vasilha. A vasilha só com água. And these two, as you see, these are mimulus flowers in the bowl, and they are the highest temperature of them all. E nesses dois, há flores do mimulus dentro da vasilha. E essas mostram a temperatura chegando ao nível mais alto dentro da vasilha. So through the absorption of the sunlight by the flowers, the temperature rises. Então, através da absorção do sol, da luz solar na vasilha, a temperatura sobe. And I don't know, do any of you know what that is a diagram of? E eu não sei se alguém de vocês sabe o que é esse diagrama, o que esse diagrama representa. Alguém sabe? Alguém sabe? O que é? É a água, a estrutura da água. Of water, Yeah, water. it's water. It's water. These, Sim. we call these the rabbit ears. A gente chama esses as orelhas do coelho. It's the molecule of water. Yes, yes. E é a molécula da água. Now, I wish when I'd been a boy, I'd really paid attention in school to the science teachers. E ele, Julian, diz, puxa, teria sido tão bom se quando eu era menino, quando eu era menino eu tivesse realmente prestado atenção nas aulas dos meus professores de ciência. But actually, had I done so, they would have told me then, and they probably would tell me now, that water is a stable material. Mas se eu tivesse feito isso, eles teriam me dito então, e certamente me dirão agora, que a água é um material estável. But actually, water is not a stable material. Mas, na verdade, a água não é um material estável. It's in agitation all the time between the positive and the negative charges. Ela está num processo de agitação o tempo todo entre a carga positiva e negativa. And guess what? E adivinhem, The higher the temperature, the more the agitation. quanto maior a temperatura, maior a agitação. And when it gets up really high at boiling point, there's the change of state. E quando ela chega a uma temperatura bem alta no ponto de fervura, há a mudança do estado. Now, what I'm going to propose, but I'm going to just leave it as a proposition, is that when the temperature goes up, information can enter the molecule of water. E o que ele vai propor, e isso será apenas uma sugestão, uma proposta, é que quando a temperatura sobe, a informação penetra nas moléculas da água. And actually, you can learn a little bit more about this if you're interested by looking at this book, which is about flower remedies and the patterns written in water. E, na verdade, vocês podem aprender um pouco mais sobre isso e sobre essas reflexões lendo esse livro, Os Florais de Bach e os Padrões Inscritos na Água. Before you rush out and buy it, let me warn you, it asks questions and doesn't really give any answers. E antes que você saia correndo para comprar o livro, eu aviso vocês que ele coloca muitas perguntas, muitas questões, mas não dá respostas finais a elas. And just to be clear, if you feel that you want to have absolutely clear answers, I won't mind if you leave. E, para ser bem claro, se você quer respostas categóricas e finais, para mim não tem nenhum problema se você se levantar e for embora. Because my intention today is to invite you to think about what might be going on.
pois o meu plano e a minha intenção para o dia de hoje é convidar vocês a pensarem junto comigo sobre o que é que está acontecendo. I'm sure some of you will know about the work that's been done in the past to try and record the information that is in water. Eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar de trabalhos que foram feitos no passado com o intuito de registrar a informação contida na água. These are some, well, they're petri dishes which were used by a man called Pfeiffer. Esses são materiais colhidos em laboratório, usados por um homem chamado Pfeiffer. And that was done on the commendation of Rudolf Steiner. E esses foram pesquisas feitas por encomenda do Rudolf Steiner, ou sob recomendação do Rudolf Steiner. And this man found that if he took 1 drop of water lily flower extract, he got that pattern. E esse homem descobriu que quando ele colocava uma gota do extrato floral da water lily, esse padrão aparecia. But here he took 1 drop of chamomile flower extract and he had a completely different pattern. E aqui ele punha uma gota do extrato da camomila e ele obtinha um padrão bastante diferente. Now you probably know something about the work of Benveniste and Matsumoto, who are working on similar ideas. E vocês provavelmente conhecem também o trabalho do Benveniste e também do Masaru Emoto, que vem trabalhando em cima de ideias similares. And these are some patterns that are made in a similar crystallization process using Bach flower remedies. E esses são alguns padrões que foram criados num processo similar de cristalização, usando alguns dos remédios florais de Bach. There's another one, the same. Aqui há uma outra imagem. And these are done by an institute in Switzerland called the Soyana Institute. E esses foram feitos num instituto na Suíça chamado Soyana Institute. And just to make the point really clear, this is another one that they did, and that's ordinary tap water. E para colocar ênfase na questão, esse é um outro estudo que eles fizeram, e aqui nesse caso é apenas água da torneira, sem nada. So here with using 5-flower remedy, you have a very clear design and pattern of crystallization. E aqui, usando o remédio das 5 flores, o Rescue Remedy, você tem um padrão muito claro de cristalização. But here with water, there's nothing really to see in terms of structure. E aqui, com a água, não há nada realmente para se ver em termos de estrutura. Well, there's a problem that science has. Bem, há um problema que a ciência tem. Science cannot work with something when it doesn't know what it is. A ciência não é capaz de trabalhar com algo que ela não sabe muito bem o que é. It needs chemical analysis or reproducible experiments. Ela precisa sempre contar com análises químicas ou experimentos que possam ser reproduzidos exatamente. And I'm sure you know that the work of Jacques Benveniste has been discredited because it was shown that he could not reproduce the experiments. E eu tenho certeza que vocês sabem que o trabalho de Jacques Benveniste não foi criticado, enfim, e desacreditado porque ele não foi capaz de reproduzir exatamente os experimentos. Now this can go in many different directions at this point. E isso pode caminhar para muitas diferentes direções quando a gente chega nesse ponto. And it's not my intention to kind of seduce you into one way of thinking about things or present to you another.
E não é a minha intenção seduzir vocês para uma forma de pensar em relação às coisas ou direcionar vocês para pensarem de um outro jeito. But let's go back to Edward Bach and the laboratory of the self. Mas vamos voltar ao Dr. Bach e ao laboratório de nós mesmos. Now, each of us holds things in common that we know physically. Então, cada um... can you repeat that? Each of us holds in common Each certain one of us, yeah. Então, cada um de nós tem questões em comum que a gente conhece na nossa experiência física. And this is the patterning of the DNA. E esses são os padrões do DNA. Or at least that's the name we give it. Ou pelo menos esse é o nome que nós damos a isso. So we have a head, shoulders, hands, arms, bilateral symmetry. Então, as coisas em comum que a gente tem, todos nós temos uma cabeça, ombros, mãos, simetrias bilaterais, etc. We also have the parental patterning of, let's say, genetics. Nós temos também os padrões que vêm através dos nossos ancestrais, digamos, a nossa herança genética. And then we have individuality, which is based upon personal experience. E aí temos a individualidade baseada em cima da experiência pessoal. And we know that even identical twins can be different in their E nós temperament. sabemos que mesmo gêmeos idênticos podem ser diferentes em seu temperamento. This makes it hard to standardize treatment. E isso faz mais difícil, torna mais difícil se determinar tratamentos. I mean, I remember when I was a boy, I went to the hospital and was being treated in the ear, nose and throat clinic. E eu me lembro quando menino ter ido para o hospital e sendo tratado na área no setor de tratamento do ouvido, nariz e garganta. But then that didn't take account of the rest of my body. Mas isso não estava levando em conta o resto do meu corpo. And when Dr. Bach was working on the wards in 1914, 1918, that sort of time, he noticed the same thing. Quando o Dr. Bach estava atuando, cuidando das pessoas nos refúgios em 1914 a 1918, ele notou as mesmas questões. And he started to observe that some people had more in common emotionally than they did physically. Ele começou a observar que algumas pessoas tinham mais coisas em comum acontecendo com elas emocionalmente do que o que estava ocorrendo fisicamente. So you might say, well, all of these people in this ward have got a heart problem. Então você pode dizer, bom, nessa área do hospital, né, a gente está falando da época da guerra, nessa área do hospital, todas essas pessoas que estão aqui nesse grupo têm um problema de coração. And the consultant comes along and he knows a lot about the mechanics of the heart. E aquela pessoa que está ali fazendo as consultas, ela vem, ela conhece muito sobre as mecânicas, sobre a parte mecânica do coração. But Dr. Bach made the observation that some people were actually fearful. Mas o Dr. Bach fez a observação de que algumas dessas pessoas estavam, na verdade, com muito medo. Others angry, others uncertain. Outras estavam com raiva, outras estavam vivendo muita incerteza. Some people in this ward were very controlling. Algumas pessoas nessa mesma área do hospital estavam tentando controlar as questões. Others fully compliant and did exactly what they were told. Outros totalmente obedientes e fazendo tudo o que diziam para eles fazerem. So he wanted to find a way to treat the emotional state rather than the physical state. E ele queria encontrar uma maneira de tratar o estado emocional ao invés de somente o estado físico. Now, I mean, if I was there in the room with you at this point, I'd ask you a very simple question. E se eu estivesse lá naquela sala com você naquele momento, eu iria lhe fazer uma pergunta muito simples. Have you ever been ill?
Você já ficou doente? Nobody's ever been ill. Ninguém aqui nunca ficou doente? One or two of you. You're very healthy people. That's wonderful. Gente, vocês são as pessoas muito saudáveis. Que maravilha. Is that because you're young or because you're in Brazil? Isso é porque vocês são todos muito jovens ou porque vocês moram no Brasil? Well, we have to be careful with asking questions like this, but let me talk about myself. É, claro, a gente precisa sempre ter cuidado quando a gente faz perguntas desse tipo, mas deixa-me falar sobre mim mesmo. I remember when I was about 15, I had glandular fever. Eu me lembro quando eu tinha uns 15 anos que eu tive febre glandular. And my mother used to come around and very, very sweetly say, "Oh, would you like some custard or something like this?" E a minha mãe então vinha e com muita doçura dizia: "Você gostaria de um pouco de um creminho doce ou alguma coisa assim?" How do you think I reacted? E como que vocês acham que eu reagia? Alguém quer arriscar? I think that you vou falar em português. Eu acho que ele fingia que estava mais doente para a mãe tratar ele ainda melhor. She thinks you would make up as if you were even more ill so that she would pamper you a little more. No, you're completely wrong. Não, você está completamente enganada. I used to tell her, go away and leave me alone. O que ele costumava dizer, vai embora, me deixa sozinho. Now you see, Luciana would have me to be a chicory type. Então a Luciana gostaria que eu tivesse sido na época um tipo chicory. But actually I'm much more like an impatiens type. Mas ele diz, na verdade, a essas alturas eu era muito mais um tipo impatiens. Of course, we have to wonder whether or not Luciana sees me as being a chicory type because she's a chicory type. Agora, claro, a gente tem que ficar conjecturando se a Luciana achava que ele era um tipo chicory, porque talvez isso seja uma coisa dela também. All right, I'm sorry. I should stop being disrespectful. Mas ele diz, eu peço desculpas, eu não quero estar sendo desrespeitador de ninguém. Okay, but if we could find a chemical drug that dealt with emotions, agora, se a gente pudesse encontrar a droga química que lida com as emoções, we might take a pill and overcome fear or anger. a gente poderia rapidamente tomar uma pílula que faria a gente superar o medo ou a raiva. And of course it might work. E talvez isso funcione. After all, many thousands, hundreds of thousands of people take medical treatment for depression. Pois, afinal de contas, centenas de milhares de pessoas tomam remédios químicos, tratamentos médicos para a depressão. But, no entanto, according to Dr. Bach, the important thing is to discover the cause of the depression. De acordo com o Dr. Bach, a questão mais importante é ir direto às causas da depressão. To find the cause and not simply treat the condition or the symptoms. Encontrar a causa e não simplesmente tratar a condição ou os sintomas. Just refer back for a moment to the earlier quote I had where he says, "We so long blamed the germ." E vamos voltar à citação que eu fiz inicialmente, aquela na qual ele disse que por tanto tempo a gente tem posto a culpa no germe, ou no micróbio, enfim, na bactéria. What he's suggesting is our susceptibility to any particular illness depends upon my susceptibility to any particular illness depends upon me and how I relate to it. Mas o que ele está sugerindo é que a minha suscetibilidade àquela doença depende mais de mim e como é a minha inter-relação com essa doença.
So what is it that the flowers can do? Então, o que é que as flores podem fazer? Can they do that goes beyond the chemical treatment in medical drugs? O que é que elas podem oferecer que vai além do tratamento químico dos remédios oferecidos pela medicina? Well, in my opinion, they help us to understand ourselves. Na opinião dele, Julia, elas nos ajudam a entender, nós sermos capazes de entender a nós mesmos. To understand ourselves and change. Entender a nós mesmos e fazermos mudanças. I'm going to say that again because I think that's the most important thing about this whole subject. E ele vai reiterar isso, porque ele acha que essa é a coisa mais importante em todo esse tema sobre o qual estamos falando. I think that Dr. Bach would suggest that illness and disease offer us the opportunity to change. Ele acha que o Dr. Bach iria sugerir que as doenças, quando a gente fica mal, a gente está tendo a oportunidade de fazer mudanças. Now, how that happens, that's the question. A gente está ganhando a oportunidade de fazer mudanças. Agora, como isso acontece, essa é que é a questão. A flower essence does not contain any alterative substance. Uma essência floral não contém nenhuma substância que cause alteração. Now, by alterative, I mean a chemical that induces change in the chemistry of the body. E nesse sentido, o que ele quer dizer é que não há nenhuma substância que cause uma alteração química no corpo. A flower essence contains information. Uma essência floral contém informação. Let's say, I don't know what it would be. I took a particular pill, whether let's call it codeine or some kind of painkiller. That will Digamos, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha tomado uma pílula, digamos, codeína ou um analgésico, enfim. Or I took a pill that would lower my blood pressure. Ou digamos que eu tome uma pílula para baixar a minha pressão sanguínea. The chemical alterative would work on me whether I wanted it or not. Aquela substância química que causa alteração, ela vai atuar em mim, quer eu queira, quer não. The difference is with flower essences that we have to select or elect to change. A diferença com as essências florais é que a gente precisa escolher ou fazer a escolha de mudar. Let's go back for a moment to the essence making process. Vamos voltar então por um momento para o processo do preparo da essência. This is a bowl of impatiens. Aqui temos uma vasilha com a foto do preparo da impatiens. And as I said to you before, you can see all these bubbles in the water and the lights in the water. E como eu já comentei com vocês antes, vocês podem ver todas essas bolinhas e a luz que passa a existir na água. And the information about the whole structure of the flower, that is written into the water. E a informação sobre toda a estrutura da flor que se inscreve na água. And this might be quite hard for you to sort of recognize what it is. Essa talvez seja mais difícil para vocês reconhecerem o que é. But these are flowers of the oak tree. Essas são as pequenas flores da árvore da oak, do carvalho. And when you work with photographs, sometimes you just find a piece of information that you didn't really see. Quando a gente trabalha com fotos, a gente descobre aspectos de informação que a gente não tinha nem visto.
It was quite recently that I noticed that when you're making an essence, you get these extraordinary sort of ripple designs in the water. E foi recentemente que eu vim a descobrir que no preparo da essência, a gente tem esses movimentos de círculos concêntricos de movimento ocorrendo na água. Now, I cannot say to you with any certainty that that's an aspect of the essence making. E eu não posso afirmar com certeza que esse seja um aspecto do processo de preparo da essência. But I do know by observation that it always happens like that. Mas ele diz, eu sei pela observação na prática que sempre ocorre desse jeito. And we're going to come back to this again, that I think if we want to understand what's going on with essences, we have to use the science of observation. What do we actually see? E nós vamos voltar a isso mais uma vez, mas o que eu quero enfatizar é a importância da gente usar a observação. O que é que a gente vê acontecendo? Now, when I take even a small amount of that water from the mother tincture, I can receive the information that was in the bowl. E quando eu tomo, então, mesmo que uma diminuta quantidade daquela água que estava na vasilha, eu posso receber a informação. Now, it may seem quite improbable that such a small amount of water, one drop, could influence anything. E pode parecer altamente improvável que uma quantidade de água tão pequena, uma gota, possa ter uma influência sobre qualquer coisa. But here again, it's really interesting to refer back to Dr. Bach. Mas aqui, mais uma vez, é muito interessante a gente voltar a olhar e buscar a referência no Dr. Bach. He says here, this is written in 1933. Aqui ele escreveu, e é o que ele disse em 1933. How is it that one or two drops can do good? Como é que uma ou duas gotas podem fazer algo bom? It seems such a minute dose. Parece uma dose tão pequena. And it says, goes on, just as the bite of that tiny insect, the gnat, can do great harm. Assim como a mordida de um inseto mínimo pode fazer um grande mal, So one drop of the remedy from a beneficent plant can do great good. uma gota de um remédio de uma planta benéfica pode trazer um grande bem. Just as one drop of cochineal will color a 4-ounce bottle of water. E assim como uma gota, eu esqueci do nome daquela coisa que fica roxa, vai colorir uma grande quantidade de água, So will one drop of remedy make potent several ounces of fluid. assim também uma gota do remédio floral irá fazer várias e bastante potentes quantidades de água, várias 30 mililitros de água, distribuindo coisa boa. Does that make sense? Isso faz sentido para vocês? No. Ah, yeah. Okay. Now, the important thing here is that we are not dealing with the quantity. E a questão importante aqui é que nós não estamos lidando com a quantidade. But we're dealing with a quality. A gente está lidando com uma qualidade. And it's really difficult to measure a quality. E é realmente difícil fazer a mensuração de uma qualidade. In fact, science, which is all about measurement, has no idea how to measure a quality. Pois o fato é que a ciência, que tem tudo a ver com mensurar as coisas, não tem ideia de como mensurar uma qualidade. I mean, we can argue about that if you want to, because it's not really that important, but
I believe that science only knows how to measure and weigh things that have size and weight. E a gente pode continuar uma discussão, um debate sobre isso, mas não sei se é o caso, mas ele realmente acredita que a ciência só consegue lidar com coisas que ela pode medir e saber qual é o peso e qual é a medida. Now, the real question now is, well, if we work with information all the time, how does that allow us to change? Então, a grande questão aqui é que se a gente trabalha com informação o tempo todo, como é que isso nos permite fazer mudanças ou nos ajuda a fazer mudanças? Well, this is a very simple example. Então, ele vai trazer um exemplo muito simples. But I'm certain that nobody in the room does not understand what that means. Mas ele tem certeza que não há ninguém nessa sala que não vá compreender o que isso significa. And if you were driving a car and you saw that, E se você estivesse dirigindo um carro e você se deparasse com isso, you could ignore it. você poderia, claro, ignorar isso. But then when you hear coming up behind you, you won't ignore that sound. Mas quando você ouve um barulhão de buzina chegando perto de você, você não vai ignorar esse som. And it's only because it says police that you actually stop. E na verdade é porque isso está dizendo polícia que você na verdade vai parar. And we work with information like this all the time. E a gente trabalha, a gente funciona lidando com informação como essa o tempo todo. Okay, I'm going to stop sharing now. E ele agora vai deixar de compartilhar as imagens por um momento. In order to help make a little bit better sense of this, I've coined a term for you. E para podermos trazer isso de uma maneira que faça mais sentido, ele cunhou um novo termo para nós. Which is the passive force field. Que é o campo de força passiva. We all know what an active force field is. Todos nós sabemos o que é um campo de força ativo. Something that makes you change. Algo que impõe uma mudança, que faz você mudar. But a passive force field gives you information which allows you to change if you so choose. Mas um campo de forças passivo oferece a você informação de uma maneira que permite você escolher se você quer mudar, se você quiser. Now, it's no use looking up on Google what does passive force field mean. Mas não adianta você fazer buscas no Google para saber o que um campo de força passivo significa. Because that's what everybody does these days, isn't it? Hoje em dia, quando vem alguma ideia, a primeira coisa que você faz é fazer uma busca no Google, não é? But the new ideas that are coming in the future, we have to discover them. Mas as ideias novas que estão vindo para o nosso futuro, a gente que tem que descobri-las. Well, actually, you can check it out because you could look up things like swarm intelligence. Mas talvez você possa fazer uma busca e buscar algo como campos de inteligência, swarm intelligence. Can you give some other terms? No, because that's what it was on Google. All right. Yeah. The intelligence, let's say, of bees, a colony of bees. Então são esses campos de inteligência, como por exemplo a inteligência de toda uma colônia de abelhas, por exemplo. Or you could look up cognitive neuroscience. Ou vocês podem fazer uma busca sobre a ciência cognitiva do espelhamento. I mean, these are very much on the cutting edge of our understanding as to how the mind and the body work.
todas essas são pesquisas que estão na linha de frente da compreensão de como a mente e o corpo funcionam. But let's get back to the flowers. Mas vamos voltar às flores. When we were talking, or we were looking just now at impatiens, E quando estávamos falando e olhando agora mesmo para a impatiens, what we have within the plant is two kind of opposite ideas. o que nós temos nessa planta são dois tipos de ideias que estão como que em oposição. This is a single flower, Essa é uma flor única, which has slightly unusual form and it lacks any particular symmetry. e que tem uma forma bastante pouco usual e não tem uma simetria muito específica. And it's supported by this thin stem, E ela está suspensa por esse pedúnculo fininho. and it's absolutely in balance. E ela fica num estado de suspensão absoluto. These are the seed pods, E aqui temos as sementes, os receptáculos das sementes. and you can see how they're swollen with the seeds inside. E você pode ver como esse primeiro está bem inchado com as sementes dentro dele. And if you reach out and touch these, E quando você vai até eles, encosta neles, they explode. eles explodem. Right? Now, that's what Dr. Bach noticed. E isso foi o que o Dr. Bach observou. And it made him realize that the gentleness that is in the plant is balanced by the tension and the explosive temperament of an irritation or an irritable person. E ele observou que o equilíbrio que está na flor é algo que equilibra essa tensão e essa irritação que pode estar na pessoa. And you get a similar sort of picture of the plant with clematis here. E há também um tipo similar de imagem que dá para a gente compreender a planta com essa foto da clematis aqui. And this is a climbing plant that lacks any defined structure. Essa é uma trepadeira que não tem a sua própria e definida estrutura. Although the flowers have very focused, sort of centralized attention. Mas as flores, no entanto, têm uma atenção muito focada e centralizada. And the seeds are absolutely beautiful and extraordinarily spiraling shape of form. E as sementes são absolutamente lindas e têm essas formas extraordinárias espiraladas. Now, when we make an essence from the clematis plant, for instance, what is it that actually is being transferred? E quando a gente faz uma essência da planta da clematis, por exemplo, o que é exatamente que está sendo transferido? Well, it's everything that the plant actually is in itself. É, na verdade, tudo que a planta é em toda a sua expressão. I mean, it's being. É o ser da planta. Now, in order for me to make use of that, first of all, I have to know myself. I have to know what my temperament is like. Mas para que eu possa fazer uso disso, eu preciso saber um pouco mais sobre mim mesmo, conhecer o meu próprio temperamento. And if I work, well, let's say it like this, if I am a dreamer, a kind of person who's visionary, imagining the future, e se eu for uma dessas pessoas sonhadoras que está visionariamente imaginando o futuro, which is how Dr. Bach describes the clematis person, que é como o Dr. Bach descreveu a pessoa, o tipo clematis, then taking the remedy may help me, first of all, with self-recognition. Então, tomar esse floral
pode me ajudar, em primeiro lugar, a ter maior reconhecimento de mim mesmo and potentially to understand my life purpose. e, potencialmente, ganhar uma maior compreensão do meu propósito de vida. I'm sure you know the inscription that's at the temple in Delphi. Eu tenho certeza que vocês conhecem uma frase que está inscrita no templo de Delfos. Know thyself. Conheça-te a ti mesmo. Well, Dr. Bach took that and turned it into heal thyself. O Dr. Bach pegou essa frase e transformou-a em cura-te a ti mesmo. Now, this all seems to take us in the direction of adult psychotherapy. Isso parece estar nos levando a uma direção da psicoterapia para adultos. And it's worth remembering that Freud and Jung were working in the 1920s, and that was the time when Bach was developing his ideas. Vale lembrar que tanto Freud quanto Jung estavam desenvolvendo seus pensamentos nos anos 20, bem na época em que o Dr. Bach estava também desenvolvendo suas ideias. But Bach flower essences work for infants. Mas o fato é que as essências de Bach funcionam até para os bebês. For animals and the elderly. Para os animais e para os idosos. I mean, can you psychoanalyze a cow? E dá para você estar fazendo psicanálise numa vaca, por exemplo? Well, I mean, maybe you can. Maybe it's interesting to look at that question. And you Talvez might then, você possa, talvez seja interessante olhar para essa questão. we might develop a better sense for and respect for all living beings. E talvez com isso a gente desenvolva um maior respeito por todos os seres vivos. And I think actually there's more about life that we do not understand than what we do understand. E ele diz, eu acho que há mais em relação à vida que a gente não é capaz de compreender do que a gente é capaz de compreender. And I could tell you more about Dr. Bach's background and his ideas. It's a very interesting story. Ele poderia até contar-nos para a gente mais sobre as ideias do Dr. Bach. É uma história bem interessante. You probably know that he died in 1936. Vocês provavelmente sabem que ele faleceu em 1936. So there were 7 years between 1928 and 1935 when he made his discoveries. Então foram 7 anos entre 1928 e 1936 que ele fez, foi o período no qual ele fez as suas descobertas. And although we've made great progress in technology in the last 100 years, e muito embora tenhamos tido grande progresso na tecnologia nesses últimos 100 anos, and in some aspects of medicine, I have to agree. E também em certos aspectos da medicina, eu tenho que concordar. I think really we've still made not so much progress in understanding who and what we are. Eu acho, diz o Julian, que nós não fizemos progresso significativo na compreensão de quem nós realmente somos. Well, I mean, at this point, I wrote down, hello? There is someone who would like to make a question. Of course. Oi. Pode falar. Oi, Julian. Tudo bem? Meu nome Hi, é Julian. Eu sou enfermeira e tento estudar também qual seria essa função e, no final das contas, como que o floral funciona. She said she's a nurse and she has been trying to contemplate this exact question of how the flower essence works. Pode continuar. E, ouvindo você falar, eu fiquei com uma dúvida na cabeça.
And as I listen to what you're saying, there's a doubt that comes to my mind. Pode continuar. Se o floral funcionar como um aspecto energético, uma energia, funcionando dentro do meu corpo, So if the flower essence works as an energy that comes into my body, será que existe limite para que essa energia pare de funcionar? Como, por exemplo, o pêndulo para de funcionar quando acaba a inércia. is there, você pode repetir essa parte final? Será que existe limite para a energia parar de funcionar no corpo, assim como o pêndulo uma hora para, por conta da inércia? Would there be a limit in the way this energy is able to act, just as such as when the pendulum suddenly stops moving when it comes to a point of inertia? So she's assuming that the essences are energy. Okay, the first thing I would say is that I don't believe that the essences are or contain energy. Então, a resposta dele é que a primeira coisa que ele diz em relação a isso é que ele não acredita que as essências sejam ou contenham energia. If it contained energy, we could measure it. Pois se elas contivessem energia, essa energia poderia ser mensurada. I mean, it might be electrical energy, it might be calorific energy, but that does not actually work with flower essences. Seja ela energia elétrica ou calorífica, mas essa forma não funciona com as essências florais. A detecção dessa energia não funciona com os florais. So let's say I'm a completely gentle, calm person at ease with myself. Então, digamos, por exemplo, que eu seja uma pessoa completamente suave, delicada e à vontade comigo mesmo. And I never get irritable and I never snap at people. E nada me faz ficar irritado e eu nunca me irrito e devolvo assim umas respostas para as pessoas. And you give me some impatience. Se você me der a impatience como floral, Nothing happens. nada vai acontecer em mim. I mean, it's like saying, I don't know, I've got a really nice piece of cake here for you, Julian. Então, é meio parecido com dizer, ô Julian, aqui tem um lindo, um maravilhoso pedaço de bolo. And I say, well, it's very nice of you, but I've had 3 pieces of cake already and I'm absolutely full. E ele responde, olha, muito obrigada pela sua delicadeza, mas eu já comi 3 pedaços de bolo e eu estou totalmente satisfeito. So the information that you're giving me is something that I already know. Então, nesse caso do exemplo, a informação que você está me dando, ela tange a algo que eu já sei. I mean, I go back to it and I cannot say simply to you, this is how the remedies work. E eu volto a essa questão. Não é possível para mim afirmar categoricamente, é assim que os florais funcionam. And earlier this afternoon, I was writing some notes for this talk. E hoje, no começo da tarde, eu estava fazendo algumas anotações, me preparando para essa palestra. And I came up with this question, really. What is the question that I would like answered? E eu, então, trouxe essa questão. Qual é a pergunta que eu gostaria de ter ou de responder? And I could say the same to you. E eu poderia dizer a mesma coisa para vocês. What is the question that you want answered? Qual é a questão, qual é a pergunta para a qual você está buscando respostas? I mean, with greatest of respect, I think that the person who's just asked that question says, there isn't really a question here because I don't know how it works. E, com muito respeito,
o que eu diria é que a pessoa que acabou de fazer essa pergunta, o que ela estava querendo dizer é que ela, na verdade, não sabe muito bem como isso funciona. I mean, I may be wrong about that, and we can certainly discuss it. E eu talvez esteja errado em relação a isso, e a gente pode, com certeza, continuar a conversar a respeito. But when I've got a question, I look around everywhere to see where the answer is. Quando eu tenho uma pergunta, eu busco de muitas maneiras para tentar descobrir onde está a resposta. And at this point this afternoon, I thought, I know what I'll do. I'll do a word search in Dr. Bach's collected writings. E chegou no momento, essa tarde, que eu decidi fazer uma busca usando algumas palavras dentro dos escritos do Dr. Bach, dos escritos originais do Dr. Bach. It took a little bit of time. Isso me tomou um certo tempo. But actually, I got very clearly what Dr. Bach's answer is. Mas eu cheguei a uma resposta muito clara de qual seria o que o Dr. Bach teria dito sobre essa questão. Just to be clear, my question of Dr. Bach is, how do these remedies work? E para esclarecer, a minha pergunta para os escritos do Dr. Bach é: como é que esses remédios funcionam? Como é que eles atuam? And here's his answer. E aqui está a resposta dele. He says, the herbs divinely placed for us to use to correct our faults and heal our bodies. As ervas estão colocadas aí para nós, para ajudar a curar os nossos defeitos e curar os nossos corpos. And the important word there that I draw your attention to is divinely placed. E a palavra muito importante que ele chama a atenção para nós é que as ervas foram colocadas, divinamente oferecidas para nós, para curar os nossos, as nossas questões e os nossos corpos. I mean, he says, certain herbs have been placed for us by divine means. O que ele dizia aqui é que certas ervas foram oferecidas para nós por meios divinos. Or again, he says, treatment with the divine herbs of healing. E mais uma vez aqui num outro ponto ele diz o tratamento com as ervas divinas oferecidas para a cura. Well, that's all very well. Então, bom, tudo isso é muito bom. But if you're just going to say that it's God's work, that doesn't explain anything to me at all. Mas se você vai, então, de uma forma só dizer, não, foi Deus que fez, isso para ele, Julian, não significa muita coisa. I mean, it gets a bit tricky at this point. A coisa vai ficando meio difícil quando a gente chega nesse ponto. Because I don't know how you might react individually to such an idea. Porque eu não sei como você individualmente irá reagir a uma ideia como essa. But if we go back to Dr. Bach's writings, that's what he says over and over and over again. Mas quando a gente retoma os escritos originais do Dr. Bach, isso foi o que ele repetiu de novo e de novo e de novo. And Julia. really, my question comes down to this. Okay, I'll wait. E, em verdade, a minha pergunta, ela se resume a isso. Eu vou falar em português. Ruth, em relação à pergunta da Sheila, eu fico pensando se não tem a ver, quando a gente fala que toma o floral 4 gotas, 4 vezes ao dia, é para a gente se lembrar daquela informação de tempos em tempos. So in relation to the question that Sheila brought, when we are given the instruction of taking the flower remedy 4 drops 4 times a day, would that be to remind us of that information in a repeated way? Absolutely, yes. Sim, com certeza sim. Então, quando ela pergunta,
como se o efeito acabasse, não é? A sua pergunta But é, her question was, is the effect only active when you're taking it and then it ends? Her question is there kind of a stopping point to the effect? All right, let's imagine that you are working with a child. Então, vamos imaginar que você está trabalhando com uma criança. And you say, look, be very careful what you're doing with that stick. E você diz para a criança, olha, toma bastante cuidado com o que você está fazendo com esse pedaço de pau, digamos. Because if you wave it about like that, you're going to hurt somebody. Porque se você andar agitando e mexendo esse pedaço de pau de qualquer jeito por aí, você vai acabar machucando alguém. I mean, those of you who've got children or work with children, you know where I'm going with this. E vocês que têm crianças ou trabalham com crianças sabem onde eu quero chegar com isso. Maybe it's not a good example. Talvez esse não seja um bom exemplo. But the child with the stick has to learn why I'm telling the child to be careful. Mas a criança que está segurando aquele pedaço de pau, ela precisa aprender por que eu estou tentando dizer para ela que ela vai precisar tomar cuidado. And usually it goes on until it learns why it needs to be careful. E, em geral, ela continua fazendo aqueles movimentos até que ela comece a aprender realmente por que ela precisa tomar mais cuidado. I mean, you could take 1,000 examples. A gente poderia usar milhares de exemplos. Where the parent says to the child, do this, don't do that. Onde os pais dizem para a criança, faça isso, não faça aquilo. And if I ask you, I mean, many of you there are mothers, I'd say, how often do you have to tell your child what needs to be done before it E se eu actually... perguntar para você, você sendo pai ou mãe de alguma criança, quantas vezes você precisa dizer uma coisa para uma criança até que ela realmente comece a agir diferente? Have any of you got children where you only need to say something once and it knows absolutely what it is? Alguém de vocês tem filhos que você precisa falar somente uma vez, seja qual for a coisa, que eles já sabem e já seguem aquilo e pronto? Particularly when we're working with remedies, we're not talking about somebody who just now has a momentary lapse into irritability, but it's become a permanent part of their personality. Especialmente quando a gente faz a escolha de um floral, não se trata de uma questão que a pessoa apenas temporariamente naquele momento está tendo aquela questão. Em geral, são coisas que já estão ali mais arraigadas. Né? Dr. Bach says very clearly that if I'm an Empathians type of person, that is my soul lesson. O Dr. Bach dizia de forma muito clara que se eu sou um tipo Impatiens como pessoa, essa é a minha lição de alma. And the purpose of life is to learn really about who I am. E o propósito da vida é aprender, em verdade, sobre quem eu sou. And I do that by learning what is my role in life. E eu faço isso através do processo de aprender qual é o meu papel aqui na vida. What am I here to learn to do? O que é que eu vim aprender a fazer aqui? Now, I mean, I can go on with this, but I wonder whether we've got maybe 10 minutes and we should have more discussion and questions and conversation. E eu poderia seguir mais além com isso, mas eu gostaria de saber se a gente tem mais perguntas, mais coisas para a gente poder estar respondendo e conversando a respeito. Tem duas perguntas, Ruth, mas se quiser terminar, porque essas duas perguntas não têm a ver com o que ele estava trazendo. Então, se But quiser, these two questions don't necessarily have to do with the subjects you were bringing up initially. Yeah, that's good. Quer que eu faça? Pode ser. Então, a primeira é, o que o Julian acha dos florais prontos que não são de Bach?
What do you think about flower essences that are not Bach flower essences? Não, é Ruth, tem que arrumar. Não. São, na verdade, são aqueles florais prontos, as combinações prontas. Mas combinações prontas. Compostos que são vendidos aqui no Brasil, eles vendem vários compostos. Você vai numa farmácia, tem, sei lá, floral para TPM, floral para... Okay. So what do you think about products that are sold that instead of being specific flower essences, they're just like a formula? This is for premenstrual tension. This is for this. And they're just combinations that are not necessarily the individual essence. Well, one of those combinations was the rescue remedy. Existe uma combinação desse tipo que foi o rescue remedy, né? And that was put together by Dr. Bach as an emergency combination. E essa foi uma combinação, um remédio de emergência que foi criado pelo Dr. Bach. And I can see that some cases there might be other combinations which would be useful. E ele pode compreender que em alguns casos há outras combinações que podem ser úteis. That said, I think there is a limit to how formulaic you can make this subject. Mas isso dito, né, ele acha que há um limite sobre o quanto a gente pode ir levando essa questão para sempre estar criando fórmulas. I mean, to say that all people who have menstrual tension or premenstrual tension need this combination, that's the same as saying all people with heart disease should be in the one lab. E então dizer que todas as pessoas que têm TPM precisam desses remédios específicos é a mesma coisa que dizer que todas as pessoas que têm uma questão cardíaca tenham que ser tratadas exatamente de uma mesma maneira. I mean, supposing I produced a formula for headaches. Então, digamos que eu produzisse, Julian, uma fórmula para dores de cabeça. I might find a combination that would be applicable to other people. Ele talvez chegue a uma combinação que possa ser usada por outras pessoas. But there are many different causes for headaches. Mas o fato é que existem muitas diferentes causas para dor de cabeça. If my headaches are caused by, let's say, tension, and your headaches are caused by anxiety. Mas se as minhas dores de cabeça, por exemplo, são causadas por tensão e as suas são causadas por ansiedade, then we need a different combination. Um e o outro vão precisar de diferentes combinações. Does it make sense? Isso faz sentido para vocês? Sim. E tem uma segunda pergunta que é... So there's a second question. O Julian já viu algum malefício ou efeito colateral ao usar um floral de Bach? And the question is, have you seen an ill effect or a side effect from the use of a Bach flower essence? Now, personally, no. Ele pessoalmente não. This comes up from time to time. Essa questão é uma questão que aparece de tempos em tempos, essa pergunta. I mean, look at me now, I've got a cough. Então, vejam, eu mesmo agora, eu estou aqui tossindo. Is that a reaction to speaking to you for 90 minutes? Essa é uma reação de eu estar falando com vocês ao longo de 90 minutos? Or is it a reaction to the remedy that I'm taking? Ou será que isso tem a ver com o remédio floral que eu estou tomando? I mean, I think we have to look and make a careful analysis of what's really going on before we jump. Eu acho que a gente sempre precisa olhar e fazer uma análise muito cuidadosa de tudo o que está acontecendo antes de já chegar a conclusões. Does that any help? Isso ajuda? Essa resposta ajuda?
Are there other questions? Yeah. Tem mais perguntas? Não tem não. Alguém tem alguma pergunta aqui? Não? Tem não. No, okay. So I would say if you came here expecting clear, unambiguous answers, then Então ele diria, se vocês vieram para essa palestra querendo respostas finais sem nenhuma ambiguidade, then I owe you an apology. I'm sorry. eu preciso pedir desculpas para vocês. Sinto But muito. if we really want to discover something that's true, we have to be open to doubt and uncertainty. Mas eu acredito que se a gente realmente quer descobrir algo que seja verdadeiro, a gente precisa estar aberto à dúvida e à incerteza. I mean, I think there's a great deal about this subject that we don't yet understand. Pois eu, Julian, acredito que há muito em relação a esse assunto que nós ainda não compreendemos. I mean, I've suggested to you that Dr. Bach's view was that it was all to do with divine intervention in this earth. E eu sugeri a vocês que o Dr. Bach disse que tudo tinha a ver com a intervenção divina aqui na Terra. And at this stage, I have to say, I don't really know what that means. Mas nesse estágio, o que ele, Julian, pode dizer é que ele não sabe exatamente o que isso significa. It's not because I don't believe in God, although I'm probably agnostic. E não é porque ele não acredite em Deus, ele provavelmente é um agnóstico. But it's because, from my point of view, I think I don't fully understand what the relationship is in all living things. Mas é mais porque ele não tem a compreensão plena e total de qual é a relação que existe entre todos os seres vivos. And that's why I still spend my time observing plants and observing how they grow, their form and function, their geometry, their pattern of behavior, everything. E é por isso que ele dedica quase todo o tempo dele observando as plantas e como elas crescem, e como é o seu padrão de comportamento, como são os seus padrões em geral. Ele estuda tudo isso. I mean, sometimes when we've done work together with groups in Brazil, this question of plant observation comes up. E várias vezes, quando a gente fez trabalhos com grupos, com as pessoas no Brasil, essas questões sobre a observação das plantas aparecem. And my answer is, if you really want to understand flower remedies, e a resposta dele é, se você quer realmente compreender os remédios florais, then ask the flowers. Pergunte às flores. I mean, we talk about Bach flower remedies. Pois a gente fala dos remédios florais de Bach. We know a little bit about Bach. A gente sabe um pouquinho sobre o Bach. We think we have some practical experience about the remedies. E a gente acha que a gente tem uma certa experiência prática em relação aos remédios. But we know practically nothing about the flowers. Mas a gente sabe praticamente nada sobre as flores. And that's where I would ask for all of you to try to become involved in research. E é por isso que eu pediria a todos vocês que busquem se envolver na pesquisa. Because only by working together will we actually discover what's really going on. Pois será somente como resultado do nosso trabalho conjunto que nós iremos descobrir o que está acontecendo. I mean, I think we need to look with a fresh eye at the world in which we live. Ele diz que ele acha que nós precisamos olhar com olhos novos, sem preconceitos, para o mundo no qual nós vivemos. Not looking down a microscope. Não só olhando lá para dentro do microscópio.
but in real terms of what we see, feel and experience. Mas olhando em termos bem reais para aquilo que a gente vê, sente e experimenta. And I don't think it needs a PhD to do that research. E eu não acho que é necessário um PhD para se fazer esse tipo de pesquisa. I think it requires simple human involvement in looking at the world in which we live. Eu acho que isso requer um envolvimento simples e humano em estarmos olhando para o mundo no qual nós vivemos. And of course, I wish you well with that and hope that you can discover really useful and interesting things. E eu, então, mando a vocês os melhores votos e espero que vocês possam descobrir coisas muito interessantes e maravilhosas. And really importantly, if you do find out something interesting, please share it. E o mais importante é que, se você descobrir algo interessante, por favor, compartilhe. Is that enough? É suficiente? You're very kind. I thank Ruth again for the translation. Eu agradeço a Ruth mais uma vez pela tradução. And thank you very much for the time that you've taken to listen to what I've had to say. E eu agradeço a todos vocês muito pelo tempo e dedicação em escutar aquilo que eu tinha a dizer. And if you do work with the remedies, I wish you every success with that, because that's what you're really involved in, is helping other people. E se você trabalhar com os remédios, eu desejo a vocês muito sucesso, pois é isso que vocês estão querendo se dedicar, que é ajudar outras pessoas. And with that, I think I'll say goodbye. E então, com isso, eu acho que eu vou então me despedir.